Olá, boa noite. Pois é, quando o Brasil denuncia a miséria ou quando elabora políticas de combate à pobreza, está direto ou indiretamente operando conceitos. Né? Assim também com o luxo. Um conceito que, diferente do que imaginam alguns, não está superado. Ao contrário, o luxo se propaga no Brasil em grande velocidade. Rita Lee cantava: o luxo é um lixo, não quero luxo nem lixo. Pois é, denunciamos. Alguns de nós, na década de 80, sem compreender exatamente o que é, afinal, o luxo. Seria o lixo? Seria o desnecessário, o desperdício, a ausência de responsabilidade social? Seria o luxo a negação da sustentabilidade? Poucos falam do luxo, embora milhões de brasileiros vivam o luxo. Até porque viver já é um luxo, não é? Para falar de luxo, recebemos hoje no Fala Sério o professor de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e gestor de pós-graduação da ISPM, José Luiz Tejon. Professor, boa noite. Boa noite. É um prazer recebê-lo no Fala Sério. Não, eu diria mais, eu diria que é um luxo recebê-lo no Fala Sério. Luxo é você, sabe, com esse nome lindo, Fala Sério. Parabéns. Fala Sério, espetacular professor. nome mesmo. Gostou do nome do nosso programa? Adorei. Legal. Adorei. Professor, o que é o luxo? O luxo depende muito aí da interpretação das pessoas. Nós tratamos muito mais o luxo pela visão humanista dele, que é o direito, diz assim, o direito do consumidor. O direito do consumidor é consumir, ser bem tratado, com estética, com excelência, com ética, com uma experiência digna e humana. E isto, o que poderia parecer no passado uma coisa assim de um desejo, né, social humanista, apenas de uma utopia, passa a ser uma grande realidade, com a mudança que se observa nas camadas sociais e principalmente com o acesso à informação, com o acesso à mídia, à interatividade. As pessoas, na medida em que veem, em que sentem, passam a perceber. Ao perceber, passam a cobrar também uma mudança nas realidades. E isto é o fenômeno que a gente vive nos últimos 10, 12, 15 anos, com a grande movimentação mediática e interativa, não só no Brasil, mas em toda essa base da pirâmide, né? Esse movimento que reúne em torno de 4 bilhões de seres humanos no planeta, que passam não apenas a ter uma vontade efetiva de participar de um consumo de coisas boas e bem feitas, a preços acessíveis, como também passam a participar da produção. Né? Pessoas que passam a ser inseridas na produção com esta revolução que a tecnologia permitiu, de globalização, de pessoas trabalhando num telemarketing aqui, no Triângulo Mineiro, atendendo gente do mundo inteiro, toda essa revolução tecnológica e informativa. Professor, o professor tem um livro que eu faço questão de mostrar, eu li agora no final de semana do Carnaval, uma gracinha, você lê rapidinho, muito interessante, curioso, vale a pena. Luxo for all. Luxo para todos. Para todos, que nem forró. É possível? O luxo para todos? É a missão humana. E luxo não no sentido da opulência, não é? E quando nós fizemos uma pesquisa, a Adélia Francischini, uma querida amiga pesquisadora, fez uma pesquisa quantitativa com a classe C brasileira. Classe C é pela renda? Pela faixa de renda familiar, gente numa faixa de R$ 1.000 a R$ 2.500 de renda média, que representa quase 100 milhões de brasileiros. Perfeito. A classe C e D, unidas, significam 60% do consumo brasileiro. Então, quando passa a ter este tamanho e esta dimensão, todo mundo precisa olhar, né? Todo mundo precisa passar a olhar. Mesmo aquelas marcas, top, grifes, etc., precisam passar a olhar. Então, nessa pesquisa, esse é o consumidor. É o grande consumidor, num movimento muito grande, numa ascensão numa de vontade, sem dúvida. numa vontade, informados, com uma vontade de pertencer, de estar incluído, né? São os movimentos humanos, né? E com o acesso à informação, isso se transforma num verdadeiro fervilhão, né? Num caldeirão. Rede social que tem hoje tem coisas negativas e tem coisas espetaculares, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, nessa pesquisa com a Adélia Francischini, perguntávamos assim: o que é luxo? 25% não soube definir, não definiu. 25%, 25% não definiu.
50% associou o luxo à opulência, a ter helicóptero, a ter... O desnecessário. Daqui a pouco o helicóptero nem vai ser mais considerado desnecessário. É veículo de primeira necessidade. E dá para compartilhar. Então, ter motorista, ter dinheiro para gastar, é opulência. Então, era aquilo que nós tínhamos, do luxo que é um lixo, essa coisa do luxo, desnecessário, é demais. O luxo é demais. Para aparecer e tal. Isso. Agora, o que é interessante, 30% dessa base já fala do luxo que nós chamamos de o luxo acessível. É o ter direito a uma casa boa, a um carro bom que funcione, a umas coisas, a comida feita, sim, com sustentabilidade, como você colocou, preocupação com o meio ambiente. 30% da classe C brasileira informa na pesquisa e tem um conceito muito claro do luxo acessível, que é o direito às coisas corretas e humanas. 15%. Que interessante muito surpreendeu. Muito legal. Classe C. Classe C. E 15% associa o luxo, diz um luxo íntimo. Quer dizer, aquilo que eu defino como sendo luxo para mim. Uma coisa da intimidade, uma coisa minha. E 5% já abordam, mesmo nessa classe, definem luxo como um luxo filosófico. A vida, a saúde, alguns dizem Cristo é um luxo. Ou seja, 5% fala de ângulos extremamente simples, frugal. Quando você também vai observar a elite, a grande elite de renda do mundo, você também vai encontrar na classe altamente rica pessoas que abandonam também este critério do ter, apesar de terem muitos bens. Do ter, mas também passam a querer uma comida frugal, andar de bicicleta, despojamento. Ser também. Então, curioso, uma classe C brasileira, 5% fala disso, e lá na elite não tem os dados. Mas provavelmente também estaríamos falando aí de um certo encontro filosófico, o que obriga também as empresas a pensarem, ok, eu preciso aumentar a capilaridade dos meus produtos, preciso aumentar a penetração, preciso rever canais de distribuição, preciso ampliar talvez com pessoas vendendo porta a porta, produtos que antes não faria, porém eu preciso tomar cuidado com o aspecto do consumo consciente, desse capitalismo de valor compartilhado, que é algo que está aí hoje posto no mundo de uma maneira diferenciada do passado. Então não é simplesmente levar ilusões para este público desejoso de pertencer e de consumir, mas é levar sonhos e não ilusões. Significa tratar esta massa popular planetária com um aspecto também de consciência de consumo, né? Professor, que é muito interessante e eu chamo a atenção sempre que me é possível, para a questão do conceito do consumo. O consumo é básico, é o movimento, né? De tudo, é o consumo, é o querer e o desfrutar de alguma coisa. É a sua relação primeira com a natureza. Com a natureza, com a vida, os seus papéis. É o consumo, você consome ar, você respira, você está consumindo ar. Existe o consumismo. São conceitos totalmente distantes. Não é? Que tendem, né? Que tendem. Em algum momento eles se trombam. Mas são ainda... Né? Mas são bem distintos. Percentuais pequenos compreendem isso. Isso. O luxo está no consumismo ou não? Luxo é consumo consciente, sim. O luxo ético é um consumo consciente, não só quando a gente fala de bolsas, jeans, automóveis, mas... Essa coisa feia, marcas. Algumas pessoas precisam usar marcas para se sentirem... Inseridos, incluídos, exatamente. Que com falam... autoestima ok, eu preciso ter uma marca. Vocês estão usando aqui alguma coisa diesel... Prada, qualquer bobagem. Tem gente no consumo da opulência que compra por $150 mil um relógio feito com os restos do Titanic. Obviamente que não é para ver a hora, não é? É para contar, é para falar desse relógio. Então, existe... Isso é um luxo? Sim, digamos, é um luxo mais no aspecto aí da opulência.
Mas esse luxo não é abominável? De um contar de si mesmo, alguma coisa desse tipo. Que carência, né, professor? Sim, se nós olharmos a manipulação do consumo e a construção e a criação de imagens, a criação de ilusões, a construção de papéis e de personagens para as pessoas viverem, e se isto não for suportado por cultura, se isso não for suportado por arte, por educação, por conhecimento, nós teremos uma humanidade superficial, um lumping cada vez mais intenso, como já dizia Marx, mas ampliado e amplificado por 7 bilhões de seres humanos, indo para 9 bilhões de pessoas. Nós viveremos um lumping. Uma vez eu tive com Humberto Eco, numa palestra que ele fez no MIT, tive a chance de estar lá, assistindo e depois conversar com ele, sobre a questão entre o livro e a internet. Nome da Rosa? O Humberto Eco escreveu O Nome da Rosa, e ele ali defendendo o livro, né? E estava o Nicolas Negroponte falando da internet, né? E o Humberto Eco falando do livro. E o Humberto dizia, olha, a internet é maravilhosa, é um luxo for all. A internet eu posso pesquisar em 4, 5 horas, Cristóvão Colombo. É verdade. Que eu levaria anos para andar em todas as bibliotecas do mundo. Agora, qual é o ponto? Ela me permite uma horizontalidade. E ele alertava para isso que você está trazendo de outra forma, que é o conteúdo das coisas. Porém, se você não for vertical, se você não for profundo, você se transforma apenas num lump digitalis, né? Que é o que ele quis dizer. Então, isto não é novo, mas ele se amplifica e se amplia consideravelmente neste mundo das possibilidades de interconexão que ele nos oferece. Então, é aquela história. Eu estive agora no Uruguai. O Uruguai implantou lá um luxo for all, que é o One Laptop per Child, aquele programa encabeçado pelo Nicolas Negroponte do MIT, que é um computador para todas as crianças. Isto é espetacular por um ângulo, porque você permite que um ninho, né, que uma criança que talvez não tivesse acesso a uma biblioteca, tenha o mundo ali no seu computador. Por outro lado, se não desenvolver uma consciência e uma capacidade profunda e vertical, é o que Humberto Eco disse, fica um lump digitalis, brincando e manipulando, surfando na superfície dos games e das brincadeiras só. Então, este aspecto... O risco é muito grande e o maior é esse mesmo. Então, esse aspecto do luxo, Salete, ele é... Quando você tem tecnologia disponibilizada, quando você tem este mundo que se interconecta, quando você tem as facilidades de pessoas que podem ter acesso a cruzeiros marítimos, podem ter acesso a carros que funcionem, que sejam bem feitos e que sejam populares, com tecnologia, isto é fantástico. Na ciência, na medicina, quando nós olhamos o que é possível você ter hoje de acesso à medicina, a medicamentos, a salvar vidas, diminuição de dores, é espetacular. Por outro lado, se isto não for acompanhado de um processo educacional, cultural, e que as próprias companhias, e aqui nós temos que chamar as próprias empresas, que o poder de comunicação através da propaganda, da publicidade, do marketing, ele é imenso. O poder que nós temos através do uso da propaganda, ele é imenso. Então, você precisa sempre embutir doravante, né? Quando olhamos este lado do luxo e do consumo ético e consciente, precisamos embutir em todas as manifestações de marketing preocupações éticas de formação de seres humanos em paralelo à venda dos nossos negócios. Para você, telespectador, na sua vida, o que é o luxo? Para mim, de repente, luxo é tomar um vinho maravilhoso na serra, num sábado de frio. Pode ser um luxo. Para você, o que é um luxo? Vai pensando nisso que eu volto rapidinho. Segura aí. Professor José Luiz Tejon, dá mesmo para termos o luxo para todos no Brasil, que tem o PAC de combate à miséria? O mundo sempre foi, Salete, bastante contrastante. As distâncias no passado entre um grupo minoritário de uma corte, de um palácio, com a base popular, eram extremamente mais distantes do que temos hoje em diversas camadas. E no passado havia uma lentidão muito grande na transversalidade como a sociedade se movimentava.
Uma comunicação, você fazia uma carta, levava 4, 5 meses para chegar na outra pessoa. Então, as coisas eram extremamente mais engessadas. E, se olharmos a história, sempre vamos observar que coisas que eram exclusivas de uma corte, eram exclusivas de um rei, no passado alguns séculos, estas coisas ficavam mais populares. Saíam, o acesso era mais, sem dúvida. Só que demorava muito. O que acontece agora? A velocidade é grande. A velocidade é gigantesca. A tecnologia permite. Então, aquela coisa de fazer coisa popular mal feita, já era. Ninguém ninguém quer. Você vai fazer um carro popular, ele tem que ter tecnologia. Ele tem que funcionar bem, ele tem que ter estética, não pode ser feio. Ele tem que ter assistência técnica. Mas aí que está, o luxo no Brasil não é o luxo nos Estados Unidos ou o luxo na França. Os nossos carros, você colocou um exemplo perfeito. Os nossos carros lá fora são carroças. Eles não exportam para o exterior o carro que nós compramos aqui. Eles não compram lá fora o carro que nós compramos, professor. Quer dizer, onde é que estão os critérios? Olha, uma boa parte da produção brasileira é para exportação. É para exportação. Mas são carros diferenciados. Mas com algumas coisas. Porém, você tem hoje aqui no Brasil acesso a uma tecnologia, e essa tecnologia agora com uma competitividade grande de China, de Índia, desses países emergentes, coloca em xeque tudo aquilo que podia se pensar na gestão de ciclo de vida de produtos, e aí a gente entra numa visão de companhias que talvez fizessem uma gestão de ciclo de vida de produtos por interesses. Okay. Então você manteria produtos mais de uma base de vaca leiteira em mercados para alongar o ciclo de vida daquilo, né? Então isso também faz parte da velocidade dos tempos. Okay. A velocidade desses tempos muda também para isso. Não dá para ficar mais segurando produtos considerados por uma sociedade mais sofisticada e produtos menos de tecnologia ultrapassada em mercados que você vai poder explorar mais. Por quê? Porque a competição ficou muito veloz e ao mesmo tempo. E passa a vir de companhias e de empresas que não são mais as mesmas. Se olhar nos maiores produtores de automóvel, você já vai botar aí chineses e indianos. Isso é muito bom. Isso é muito recente. Bom. E recente. E recente. Agora, como é que nós temos, por exemplo, a questão do produto e o produto que se volta a um consumidor diferenciado, especial, e o Brasil hoje vive esse novo consumidor. Você não tem no mundo o número de recall que você tem no Brasil, professor. Pelo amor de Deus! Se a Toyota fizer no Japão o recall que ela faz no Brasil, ela é fechada, tem as operações encerradas, professor. Pois é, mas o que acontece no Brasil passa a repercutir lá também, que também é uma coisa nova. O que acontece com uma garrafa de um refrigerante global em Oricuri, no sertão de Pernambuco, passa a repercutir no graças a esta coisa fantástica que é a globalização, que é a internet. E que é, do ponto de vista histórico, extraordinariamente recente. Então, se nós olharmos os novos gestores, o comando das companhias, de 2011 para 2021, nós vamos assistir uma revolução considerável do ponto de vista de gestão. Precisa evoluir também os sistemas de governo. Sistemas de governo precisam evoluir, porque precisam ter muito mais velocidade também na introdução e na aprovação dos aspectos regulatórios. Sem dúvida. Então também tem que ter uma velocidade. Um elefante, o Estado brasileiro... Uma velocidade de governança. A gente acompanha também bastante o agronegócio. Tem moléculas químicas, materiais novos, do ponto de vista tecnológico de agronegócio, que ficam emperrados em mesas da Anvisa, por exemplo, por razões que são esquisitas. Então, a velocidade da governança, né? A velocidade também do sistema público precisa acompanhar essa nova velocidade que o sistema mundial já nos leva a ele. Relembrando um pouco o nosso guru Peter Drucker, ele dizia que o maior charme de um processo de gestão do negócio é a estratégia gerencial, como nós alteramos a nossa estratégia gerencial. Velocidade, botar design, padrão estético, rever processo de distribuição. Este movimento, ele ocorre intensamente no mundo hoje, não só das companhias tradicionais e clássicas,
mas de novos players, de novas empresas, de novos países, e também num grande movimento do pequeno empreendedor. E no pequeno empreendedor, que é o grosso do planeta, não viveremos sem ele nos próximos 40 anos, porque o mundo caminha para 9 bilhões de pessoas, e só há uma forma de termos aí um luxo for all, é aumentar extraordinariamente o empreendedorismo, o cooperativismo, o associativismo, fundamental, que as companhias grandes precisam, inclusive, estimular muito, porque cientistas, pequenos laboratórios, garagens criadoras serão fundamentais também para as grandes corporações, e a gente vai assistir essas coisas. Essa coisa mais unida. Mas você pega um exemplo de Cacau Show, que fez em 15 anos uma grande revolução. A sua grande e principal, diria assim, talvez concorrente, Copenhague, que tem um produto também extraordinário de qualidade, não prestou atenção nesse movimento. Esse movimento foi acontecendo. E agora, a questão de 1 ou 2 anos atrás, que a Copenhague se movimentou no sentido de caminhar também para essa base da pirâmide. Então, o que a gente vê, Salete, do ponto de vista da grande mudança dos tempos? E os preços são compatíveis, né, professor? Os preços são extraordinários, são mais baratos, qualidade muito boa, capilaridade e penetração. Então, só para dar um exemplo, permite que um ser humano, né, mais da base da pirâmide, coma um chocolate gostoso a um preço acessível e se sinta muito bem. Qual é o grande segredo, a grande mudança, Arete? A velocidade. Os seres humanos hoje e as corporações não podem alegar a ausência de informação. O que tem, na verdade, é a velocidade com que você faz, a velocidade com que você realiza. E a velocidade e a consciência com que você faz um pensamento de oferecer o melhor de você para a maior gama de pessoas do mundo. Agora, continuará existindo nichos e micronichos? Continuarão existindo nichos e micronichos. Um designer hiper especializado que vai desenvolver uma joia exclusiva para uma única pessoa de altíssima renda, e essa joia não será encontrada mais em canto algum. Isto continuará havendo. E talvez por aí... Isso é um luxo. Isso é o hiperluxo. Isso é um hiperluxo. O tailor-made, de uma maneira específica, porém, uma grife de um grande artista também será liberada para camadas menos ricas da população, para que possam também desfrutar de um prazer especial. Agora, é muito interessante. Segmentações é muito interessante quando nós enfocamos a questão do conceito de forma mais isolada. O conceito luxo. Eu disse para você que, de repente, eu acho um luxo tomar um vinho na serra no mês de julho. É um luxo. Uma lareira acesa para ver tudo. Agora, para você, ai, Salete, que coisa mais enfadonha. Ou você acaba de chegar no programa e fala, olha a obra de arte que eu comprei, Salete. Paguei 130 mil reais, uma pichincha, olha isto. Aí o meu colega vai olhar e vai falar, como ele pagou 130 mil reais numa obra de arte? Ele poderia ter ido para a Turquia, ele poderia ter ido dar uma volta ao mundo. Por quê? Como é isso? Como são os conceitos e em que medida eles também necessitam de ajustes e de graduações e de adaptações? O conceito, o luxo, o lixo, o sustentável. Rapidinho nós voltamos. Segura aí. Professor, nós estávamos falando do luxo que é um lixo e do lixo que é um luxo. E estávamos falando da necessidade de os empresários reagirem de forma mais veloz a essas mudanças, principalmente ocorridas agora no Brasil. Esse novo consumidor brasileiro é muito novo, é muito maluco, ele é muito único. E não vem me dizer que esse consumidor classe D, E, não está preocupado com qualidade, porque é mentira. Ele sabe o que é qualidade, ele sabe o que é preço, ele cobra isso. E a indústria ainda tem o seu pré-conceito. Ai, trabalhar com classe C, D, não. Exato, precisa voltar àquela nossa maravilhosa, não, minha, porque você é jovem para isso, mas aquela minha geração hippie. Aquela geração do Jack Kerouac, que criou o movimento beat. Pé na estrada, significa vambora. On the road, pé na estrada. Alunos nossos de pós-graduação, das escolas,
herdeiros de empresas, estão ligados executivos, nisso? Não. Precisa botar o pé na estrada, precisa ir aonde o povo está, como diz a história do artista. Precisa ir onde o povo está, ou seja, precisa frequentar, precisa conversar, precisa fazer... dos salões, né? Daquela coisa... Precisa visitar as comunidades, precisa participar, contratar muita pesquisa qualitativa de grupo, mas não esperar o relatório que a pesquisadora... Ir lá olhar na sala do espelho. E é fascinante quando você vê esta vontade desta sociedade emergente, no caso a nossa, brasileira, a vontade de crescer, de aprender, de ser valorizado. Existe uma grande vontade nisso. Problema que temos com relação às oportunidades. É necessário que o povo também compreenda que precisa dar a sua parte. Porque oportunidades hoje para um ser humano abandonar a miséria num país como o Brasil é muito grande. Você tem em todas as cidades brasileiras acesso a coisas que nós não tínhamos no passado. Acesso a Sebrais, para você virar um microempreendedor. As companhias grandes, todas preocupadas com o aspecto da responsabilidade social, procuram dar apoio. Existe muita coisa para que você não fique numa zona de conforto parado. Os 50 reais de Bolsa Família, não se justifica. Que não vai te inserir no mercado de trabalho. E muitos que, inclusive, infelizmente, uma parte, que proíbe até os filhos de progredirem para continuar usufruindo de uma situação de zona de conforto. Desses benefícios miseráveis, Este aspecto, Salete, é um aspecto da alma humana que tem que ser trabalhada intensamente e tem que se movimentar para que essa miséria absoluta pare de existir. O Brasil não é país para ter a miséria absoluta de forma alguma. O clima que tem, as oportunidades que oferece, o acesso a coisa, há uma vontade efetiva. Você pode muito bem se movimentar, aprender uma profissão. Sem dúvida. Hoje, Salete, a gente conversa com nossos amigos empresários, tem emprego e não tem mão de obra. E sabe o que vai acontecer nesse tipo de coisa? Vai acontecer que nós vamos assistir já um novo movimento de seres humanos pelo planeta, porque nós vamos ter que tratar trazendo pessoas. Trânsito do mundo, profissional imenso. Trânsito profissional. Verdade, a globalização não será apenas uma globalização de produtos, de marcas e de processos industriais. Globalização de seres humanos. Agora, mas nós temos problema de educação. Temos problema de educação onde existe má liderança, má gestão. Você vai também na realidade brasileira e você encontra cidades no Brasil que são exemplos extraordinários de modelo de educação. Sem dúvida nenhuma. Então, na periferia você tem exemplos de exemplos fantásticos. O Brasil está cheio de exemplos. E quando a gente vê uma escola de samba agora, né? Uma escola de samba desfilar, o maestro João Carlos me convidou para falar com ele. Maravilhoso o desfile do maestro. E eu fui lá, tive a chance de poder assistir ali, escondidinho no carro alegórico, meio disfarçado. Melhor lugar. Porque eu sou roqueiro, né? Eu gosto de rock and roll, então eu fiquei ali escondidinho observando. É extraordinário, você não acredita como é que aquilo vai entrar na avenida e vai funcionar e vai terminar em 65 minutos, que é o timing. E termina... E os chefes ali pegando, falando na voz. É impressionante essa capacidade. E a turma que empurra os carros. É impressionante. Tem uma sinergia, tem uma luz, tem uma coisa de realizar. Camarada empurrando o carro, cantando samba. E a destaque. Um mantra, e a destaque lá, linda, lá em cima. Mandando um beijo para eles, porque se eles não empurrarem, ela também tem problema. Então, essa coisa que você vê numa realidade... Falta um pouco, você acha, da iniciativa... Da iniciativa de tratar... combate à miséria própria. Esse combate à miséria tem que ser carregado de cultura. Não pode tem que ser carregado de cultura. Tem que colocar cultura, tem que colocar teatro, tem que colocar arte. Claro. O teatro, a arte, a cultura, o livro, a escola, os valores... Este é o maior luxo for all que nós talvez pudéssemos oferecer ao mundo. A possibilidade de você se recriar, a possibilidade de você criar imagens de você mesmo, a possibilidade de você transformar através da sua alma, através de você, bens. Seja na argila, seja numa pessoa que comece a curtir matemática, com números binários, seja no que for, a possibilidade criadora seria a grande transformação desse luxo for all. E ele hoje é muito mais pertinente, acessível e possível
do que foi em qualquer época da história da humanidade. Porque hoje exatamente você tem o luxo da internet e a internet de alguma forma aproxima. E da informação. A informação. Fala sério, é um luxo for all. O que custa para um telespectador? Ele clica, ele entra aqui na CNT e vê Fala Sério. De graça para ele. Agora, ele tem que optar. Há uma decisão a ser tomada. Né? Ele pode estar vendo Fala Sério, ou ele pode não fazer outra coisa, ou... Então, seria uma pena, porque Fala Sério é cultura, é cidadania, cultura, é inserção, então, simpatia, então, existe esse processo decisório das próprias pessoas. Mas, é verdade. Agora, professor, quando você fala do luxo para todos, você certamente está considerando esta nova realidade da economia brasileira, esse novo consumidor que é antenado com qualidade. Você também percebe o vazio que tem sido permitido pelas empresas no que diz respeito a... De lei. De lei e falta de pé na estrada, on the road mesmo, concreto. E esperando que algumas consultorias ou que alguns institutos de pesquisa tragam para a mesa do executivo as coisas meio que prontas ou pré-prontas para tomar decisão. Então, este aspecto dos gestores das organizações colocarem o pé na estrada é fundamental, porque isso é antropológico. Se você não conviver, você não vai desenvolver sensibilidade para o aspecto. Então, por mais que te diga. Então, o alto comando das organizações tem que, como nunca, talvez, precise botar o pé na estrada, porque o movimento dessa sociedade é muito grande. Alguém pode dizer assim, mas esse pessoal nunca vai estar, por exemplo, no target da minha marca. Ué, você está muito enganado. Se nós temos 100 milhões, se nós temos 100 milhões de brasileiros classe C neste movimento, pode ter certeza, daqui a 10 anos, destes 100 milhões, no mínimo, 5 milhões terão de ser de altíssima renda. E você precisa identificá-los e acompanhá-los. E outra coisa, mas eu trabalho com a base da pirâmide, sempre trabalhei com o pessoal popular. Tem essa coisa, eu fico embaixo, ou eu fico em cima, ou eu fico no meio, mas eu não transito na pirâmide. Tem que transitar. Tem que transitar, tem que mudar. Porque na medida em que esta população passa a ter uma aspiração maior, eles abandonarão organizações que não acompanhem este sonho. Então você precisa evoluir em estética, você precisa evoluir em experiência de relacionamento, você precisa evoluir em excelência de produtos, de qualidade, de atendimento, e você precisa evoluir no conceito ético. Porque se por um lado é um pessoal que está ávido para consumir, o dinheiro desse pessoal é curto. Então a qualidade ética deste relacionamento para eles é sagrada. Porque um mau negócio feito, algo que não funcione, algo que se transforme num desperdício, é extremamente frustrante para uma pessoa de baixa renda. O luxo é caro? Rapidinho, eu volto depois do intervalo. Espera aí. Hoje nós estamos falando de um assunto extremamente agradável. Nós estamos falando do luxo, do lixo, que é um luxo, do luxo, que é um lixo. Temos como convidado José Luiz Tejon. José Luiz é consultor e acabou de lançar um livro, Luxo para Todos. E antes de você chegar, eu estava perguntando para o professor José Luiz se luxo é caro. Quanto custa o luxo, professor? O luxo, considerando aquelas coisas que nós não tínhamos no passado e que hoje elas são acessíveis, são extraordinariamente baratas e cada vez mais baratas, com alta qualidade. Escovas de dente, dentifrícios. Isso já foi um luxo, né? Um tremendo luxo. Televisão, na minha infância, não tínhamos. A primeira pessoa que teve no quarteirão, todo mundo assistia na casa dela. Era um luxo. Era um grande luxo. Então, coisas que eram altíssimo luxo, telefone, não faz muito tempo. Macacão preto, verdade. Então, eram calça jeans. A primeira calça jeans que eu vi no colégio que eu estudava, Colégio Canadá, lá em Santos, onde eu nasci, nossa, aquele menino era um deus ali, com a calça jeans caque, a primeira que apareceu na cidade. Então, essas coisas, há algum tempo atrás, eram um grande luxo. Essas coisas é que a gente, às vezes, não percebe a história.
passou a ser simples, comum, acessível. Mas deixou de ser luxo? Né? Não deixou de ser luxo, na medida em que a gente tem a consciência de que aquilo ali tem um valor, um significado que nos protege, comida de qualidade, prontas, coisas extraordinárias, medicamentos que nós jamais tínhamos. Mas aí não é sobrevivência? Não é mais sobrevivência, porque a sobrevivência dar-se-ia com o básico do básico. Mas o básico do básico é você ter uma boa alimentação, você ter um medicamento quando precisa, você ter uma boa casa. Só que nós não conseguimos fazer esse básico do básico para atender bilhões de seres humanos sem a necessária ciência, tecnologia, processos, capilaridade, então, na verdade, o que caracteriza o luxo é o fato de alguma coisa, algum objeto, alguma emoção, enfim, estar restrita a um pequeno grupo de pessoas. Quando se nós falamos desse luxo tradicional, o luxo à moda antiga, ele vem então pela opulência. Opulência, que obviamente é restrito a algumas pessoas. Seleto. Ele vem, por um lado, de um luxo aristocrático. E, por exemplo, eu vou ter na minha casa obras de um pintor que eu vou pagar uma fortuna, né, para decorar. E só você sabe que aquilo custa uma fortuna. E falo para os meus amigos, para os meus convidados. Eles vão olhar e vão falar, bonito, mas eles não podem não ter o teu conhecimento. O conhecimento para ele aqui não pode não significar nada. Isso. Então existe o luxo aristocrático, que ele não é mencionado nessa pesquisa da classe C. Okay. Ninguém abordou espontaneamente o aspecto do luxo aristocrático. Ele continua existindo. O luxo da opulência é o que mais a gente confunde com luxo, não vamos nos esquecer. Ter uma bolsa Prada 50%. É luxo? Não, depende. Só se for pelo preço da bolsa, porque depende. A bolsa é horrível. Depende. Aí vão as suas. Agora, existem dois luxos interessantíssimos. O íntimo, que é aquele que você define para você, que é luxo, e o luxo filosófico, que é uma água boa para beber, que é um ar puro para respirar, que é a saúde, que são os luxos de partes da população mundial que começam a dar uma importância gigantesca a isso, vão diminuindo o ter. Agora, não significa que eles não irão consumir, porque até para você consumir o ar puro, você vai ter que ir para um lugar de ar puro. Para consumir uma água de alta qualidade, você também... Ou seja, isso tudo, de certa forma, está inserido num processo de consumo, mas são com valores diferentes. O luxo íntimo. Por exemplo, eu toco guitarra, gosto de guitarra, né? Devo minha vida à música, que me salvou. Uma guitarra Gibson, para mim, nossa, eu não resisto. Eu tenho 6 guitarras em casa. Eu só precisaria de uma. Les Paul também, a Les Paul é bem legal. Les Paul, agora tem a Tajima, que também é ótima brasileira. Tajima extraordinária. Enfim, eu não resisto. Mas tocar guitarra é um luxo? Takamine. Não, é uma sobrevivência. De forma alguma. Tocar guitarra existe, com certeza, onde quer que o telespectador esteja, no quarteirão dele, ou por ali, existe ali uma escola, existe ali uma professora. Quem me ensinou a tocar meu violãozinho foi a minha vizinha, professora, que me deu um luxo de vida, porque me ensinou a possibilidade de criar 7 notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, maiores e menores, e com elas você cria luxos, músicas. Então, se você olhar o que o mundo te oferece, um luxo íntimo. Eu tenho um Jeep Ingesa 87, aquele Jeep militar brasileiro. É um luxo. É um luxo. Dá trabalho. É bárbaro. Não é? Mas, então nós teremos sempre os nossos luxos íntimos que farão sentido para nós. Não é? Os nossos luxos filosóficos, que a gente talvez só sinta em momentos mais complexos da vida. A opulência, que é aquele que eu vou ter para desfilar papéis e personagens, talvez até incorporando em mim coisas que intimamente eu não consegui galgar. E a gente não pode, talvez, criticar isto, porque, enfim, faz parte da manifestação humana. Se entristecer, a gente pode. Mas veja, Salete, quando vejo pessoas assim. Você tem um ser humano que a gente faz isso com 20 anos, eu me recordo como ainda era importante ter uma calça jeans para mostrar para os amigos que eu também podia. Mas passa o tempo, o ser humano também muda. Né? Porque você tem que ter aquela coisa da estima, da autoestima. Né? Eu também preciso ter, porque senão eu não vou entrar na turminha do professor. Se eu não for de jeans, eu não posso. Como vai ser? Tem que ser ao contrário, né? Cada vez mais frugal. Mas conforme a gente também vai vivendo, a experiência vai nos levando, nós abandonamos. Agora, quando eu abandono, eu não quero ter grifes, não significa que você não seja um consumidor. Você vai ser um consumidor de outra coisa.
eu quero... Eu não preciso de marcas para existir. Eu preciso de me sentir confortável numa roupa, numa carteira, numa bolsa. Enfim. A não marca passa a ser a sua minha grife. marca. A minha e coisas grife, que você vai fazer, coisa que você vai criar para você. Então, talvez você vá aprender uma certa habilidade profissional de algo em que você vai criar a sua própria joia. Enfim, o mundo... O luxo, na verdade, o luxo é essa permissão de vida, não é? O luxo humanista, que significa que você vá hoje a um hospital Brigadeiro Luiz Antônio, que é um dos exemplos, hospital SUS, e tenha lá uma qualidade de ser um exemplo mundial de transplantes, uma qualidade de atendimento, gente séria na gestão, que fez uma mudança considerável, que moralizou. Isto é um luxo espetacular de possibilidades em situações extremas. E a gente também tem que reconhecer. Mas tem um monte de porcarias na área de saúde. Mas tem coisas espetaculares. Para onde você olha, e precisa pegar o benchmark, né, nome nosso aqui de administração, e copiar essas coisas fantásticas. E propagar as coisas fantásticas, porque só propagamos o ruim. Elas podem ser feitas com o mesmo orçamento que existe em lugares que é mal feito. Não é? Então, isso está aí, bem feito é um luxo. Está aí à nossa disposição. E precisamos trabalhar muito como empresários e como sociedade, lutando muito contra o auto-engano, a ilusão. Né? Então, o luxo tem a opulência, né, esta vontade de transparecer, de vestir papéis. Não, eu acho que esse luxo está superado, de alguma forma. Ele é forte ainda, existe muito, né? Existe, está por aí. né? Existe, né? Que existe. pena. O luxo acessível, que é esse que já temos a consciência. E não podemos nunca esquecer, quando eu era menino lá em Santos, eu via um transatlântico e não podia entrar. Agora você tem transatlânticos aí perfeitamente acessíveis, espetaculares. Aí você diz, mas não é mais a mesma coisa como era há 50 anos atrás. Não é porque só tinha um há 50 anos atrás. E outra. E a qualidade destes, sem dúvida, do ponto de vista até de segurança, são extraordinariamente maiores do que os Titanics daquela época. Agora, professor, para nós finalizarmos, o luxo, de alguma forma, ajuda no trabalho das grandes desigualdades enfrentadas pelo Brasil? Esse luxo que perspassa cada vez mais a sociedade, ele ajuda muito, porque, por exemplo, ao lado de uma grande propriedade agrícola, em Luiz Eduardo Magalhães, no interior da Bahia, 25 anos de crescimento desse Brasil, de Mato Grosso, oeste da Bahia, ao lado de uma grande propriedade de um fundo de investimento, tem ali uma pequena comunidade de Muriçoca, onde tem pessoas que seriam a base da pirâmide. Não dá para conviver. Ou seja, eu aqui deste investimento, eu preciso fazer esta turma evoluir. Eu tenho que fazer eles evoluírem, tenho que descobrir quem é o líder lá, ver como é que é a escola. Tem que interagir com essa comunidade. Tenho que interagir. Sem dúvida. Por quê? Não porque você é bonzinho, não é porque você é bonzinho, porque não dá para ter negócio fora de As coisas estanques dessa forma, elas não se aproximam. Não, Olivia, meio ambiente, sustentabilidade. Não dá para fazer negócios fora da preocupação ambientalista, fora da preocupação de responsabilidade social. Da sensibilidade do finito. Não dá para eu ter um saneamento numa área que exporta alimentos, se esse saneamento vai para o rio. Tenho que consertar o saneamento básico da cidade. Professor, o senhor concorda que nós estamos vivendo uma época de grandes revoluções? Imensas. E até ditadores, né, que não conseguem oferecer isto para o seu povo, não conseguem sobreviver mais. Nós ficamos por aqui, voltamos na próxima segunda-feira em mais um Fala Sério. Obrigada, professor José Luiz, pela presença. Prazer meu. E obrigada a você pelo carinho e pela audiência. Um beijo, até semana que vem.